Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje é dia de conversar com o Francimar Melo, presidente do PT, Partido dos Trabalhadores no Maranhão, e também da Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB. Formado em administração, Francimar Melo já foi vice-presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e trabalhou na coordenação executiva da caravana Lula Livre, Brasil Livre. O Direto ao Ponto já está no ar. Francimar Melo, presidente do PT no Maranhão, muito obrigada pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. É um prazer recebê-lo aqui. Muito bem, Silvio. Eu tinha essa ansiedade de estar no Direto ao Ponto. Pela amplitude, pelo que os temas que são colocados, para mim, eu sinto lisonjeado estar com vocês hoje fazendo esse programa. Passadas as eleições, a gente tem visto aí manifestantes em frente ao 24BC, chegar a bloquear rodovias em todo o Brasil, e são pessoas que estão descontentes com o resultado das eleições, com o resultado das urnas. Inclusive a Justiça já decretou que é inconstitucional, porque pedem até intervenção militar, intervenção federal. Como é que o PT do Maranhão tem acompanhado isso? Nós defendemos todas as manifestações. Para nós, historicamente, o PT, o campo da esquerda, o campo progressista, eles defendem as movimentações, os protestos, desde que seja pacífico, obviamente. Além disso, nós temos que ter o porquê de fazer a movimentação. O que nós estamos aqui super admirados é a pauta que estão colocando. Primeiro, nós estamos contestando um resultado que foi legítimo. Uma maioria ganhou, apertado, é legítimo, que foi muito apertado, polarizado a eleição, mas a eleição se faz assim, é quem tem mais votos, é 50 mais 1. E com isso, para nós, assim, o que nos deixa, assim, de algum modo assustado, é como eles estão indo para a rua defender o quê? Porque nós defendíamos uma eleição em que no país, nós já estamos aí depois da redemocratização do Brasil, longas eleições que nós já disputamos e perdemos algumas, ganhamos outras. No dia seguinte, o que nós fizemos? Conseguimos aglutinar as forças do nosso campo e começar a ser oposição. Que eu acho que esse é o movimento que deveria estar acontecendo. Ou ir para a rua, se manifestar, por algum fato que pudesse ser relevante e claro. Palpável. Agora você ir para a rua contestar o resultado sem nenhum elemento, é complicado isso. Além disso, pedir intervenção militar. Eu até falando agora esses dias sobre esse tema, é um negócio que não dá para ser compreendido. Pede intervenção militar, a polícia vai para a rua, e aí na hora que a polícia vai fazer alguma ação, eles contestam que os militares estão intervindo. Imagina, eu peço a intervenção militar, eu estou pedindo que os militares venham intervir. Na hora que os militares vão intervir, aí eles contestam. Quer dizer, fica meio difícil compreender o que eles estão querendo. Eu acho que nós temos agora que baixar a guarda, compreender o processo e saber qual é o papel que o grupo oponente a nós vai cumprir na sociedade. Eu acho que eles poderiam ser a oposição, e uma oposição que de fato pudesse discutir o que eles discordam ou que das propostas que nós apresentamos, aquilo que eles estavam discordando, e começar a cobrar. A partir do momento que nós vamos governar, se eles achar que isso não é de fato aquilo que nós prometemos à sociedade, ele pudesse estar fazendo uma oposição com responsabilidade, com compromisso, pensando numa perspectiva futura, que é o que eles podem estar imaginando, que é voltar a governar o Brasil, se é isso que a população quer. Nós perdemos a eleição há 4 anos, com o Haddad. Quando terminou a eleição, o Haddad fez o movimento de agradecer o povo que votou e se colocou como oposição. E nós estamos fazendo isso até hoje. E aí agora, a partir de janeiro, nós somos governo. E quais as providências gerais, de um modo geral, do PT, que o PT está tomando
diante dessa situação, com tantos manifestantes, como diz a própria Justiça, cometendo aí digamos, um crime contra a Constituição? Primeiro, nós primamos pelos órgãos que tem nesse país, que controlam, órgãos de controle, e também o judiciário. Nós, de fato, temos feito denúncia daquilo que nós consideramos como abusivo, e o judiciário tem buscado tomar providência e, além disso, buscado conversar com a classe política, que nós temos conversado com a classe política para que ajude parte da população a compreender o processo, porque há um equívoco muito grande, e esse equívoco ele se dá em duas instâncias. Primeiro, os órgãos da justiça fazer o seu papel, tem buscado fazer. E segundo, é tentar conversar com a classe política para orientar o povo que está na rua, aqueles que podem ser orientados. Mas eu acredito que esses movimentos têm demonstrado claramente que ele vai se diminuindo, porque as pessoas vão se convencendo que não tem pauta para eles ir para a rua. A pauta que poderia ter é se tivesse alguma transgressão, algo nessa eleição. Não tem. Eu não considerar que quem teve a maioria de voto não tem legitimidade, isso cai por terra. Então não há como fazer. Então o que o PT tem feito é, primeiro, orientar o nosso povo a não entrar nesse embate. Segundo, nós procuramos os órgãos da justiça e fazer as denúncias que for necessário e cobrar deles também que eles acompanhem esse processo e que cumpram as leis, que é o que é necessário para manter a ordem do nosso país. O senhor acha que os manifestantes ou quem controla essas manifestações querem um terceiro turno, querem forçar um terceiro turno no Brasil? Será que isso é possível? Eu não acredito. Mas se tivesse terceiro turno, nós estávamos preparados para disputar novamente, porque é o que o PT sempre fez, foi, primeiro, discutir com a sociedade e disputar a eleição. Mas nós também, isso está fora de cogitação, não há por que fazer uma discussão nesse nível. Terceiro turno, diante de qual cenário? Nós ganhamos o primeiro, nós ganhamos o segundo e com o voto do povo. E eu estava conversando com as pessoas antes, como é que eu vou discordar de um processo eleitoral em que a bancada do Centrão, que apoiava, teve a maioria? Esses mandatos, tudo vai ser anulado? Os governadores, os senadores que foram eleitos do campo oposto a nós não contestamos nenhum. Por quê? Porque nós participamos da eleição em todas as instâncias. A eleição nacional, a eleição nos estados, a eleição proporcional de deputados estaduais e federais. Nós poderíamos, se fosse nessa linha, nós poderíamos até achar que nossa bancada poderia ser maior. Mas a urna, o eleitor, ele se manifestou claramente o que ele pensava. E eu acho que há umas contradições, porque eles votaram no Lula, na sua maioria, mas não votaram nos nossos representantes proporcional. E colocou o Lula e colocou uma bancada progressista, sim, mas uma bancada de direita, uma bancada de ultradireita, e é esse público que o presidente vai lidar. Mas nós temos que respeitar a opinião da população. Então não há nenhum motivo, não há o porquê da gente discutir uma proposta de terceiro turno. Não há porquê, não cabe no Brasil. Na democracia, que é algo que nós trabalhamos todos os dias para consolidar, não há espaço para um debate sem elementos, sem uma clareza para que o povo possa estar debatendo. Já que o senhor falou aí em congresso mais direitista, passadas as eleições a gente teve aí esse resultado realmente, um congresso com um perfil mais direitista para 2023. Como é que o PT pretende lidar com isso no Congresso Nacional? É aquilo que eu falei, essas contradições, ela ocorre, mas ela também tem um porquê. Nós vivemos uma eleição mais difícil, principalmente na proporcional no país. A bancada que foi eleita, a gente vai montando as pedras do quebra-cabeça e vai começando a perceber aonde vêm essas distorções. Primeiro, nós trabalhamos com um congresso já muito difícil nesse legislatura que está terminando. E agora veio um elemento novo que está o orçamento secreto. Se você ter a noção, a dimensão disso, é muito tempo para nós distinguirmos isso.
orçamento já é uma coisa difícil analisarmos. E quando ele é secreto, tu imagina o que está por trás disso. Você fala em tantas cifras, em tanto dinheiro, em tanto volume de recursos, que isso influenciou muito no resultado eleitoral. Mas ele ocorreu, talvez os órgãos fiscalizadores não conseguiram acompanhar, e o próprio governo não teve esse interesse. Agora é o que está posto. É um Congresso, de fato, muito conservador, com muitas pluralidades, mas é esse que nós vamos agora discutir nesses 4 anos. E aí é o papel do governo. É o papel do governo saber lidar com essas duas instâncias, o executivo com o legislativo. Aí nós temos que ter essa habilidade. E eu acredito que o presidente Lula já demonstrou ao longo do seu tempo a capacidade de articulação. E nós estamos apostando nessa articulação para que a gente possa, de fato, ter um Congresso em que defenda principalmente o interesse do povo brasileiro. Que eu quero crer, apesar das minhas críticas, que esse Congresso vai se debruçar nessas pautas. E aí isso pode ser um ponto de convergência. Historicamente, parte desse Congresso não tem tido esse compromisso, porque ele já vai lá com os seus grupos específicos. Nós temos lá a bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada que defende o ruralista, e a bancada que representa o povo. Essa que é o ponto crucial. E nesse sentido eu acho que o presidente Lula vai fazer essa articulação junto com o seu grupo de aliados para que a gente tenha um Congresso que, no mínimo, coeso nas pautas. Porque pensar diferente já está mostrando claramente porque quem se submete a orçamento secreto, de fato, não tem muito compromisso com o povo. Porque nós temos que defender a cada dia mais a transparência, mesmo que venha doer na nossa carne. A mesma habilidade o Lula vai precisar ter com os governadores, né? Porque os governadores também, os perfis também não são semelhantes ao que foi no governo Lula. Então, cabe agora um redimensionamento, digamos assim. O Brasil é muito dimensional, é muito grande, né? E, obviamente, que o pensamento do povo também é muito amplo. E eu vejo que nós temos... Essa eleição, ela mostrou assim essa dimensão do país na eleição dos nossos governadores. Nós temos o Nordeste com uma posição mais ao nosso campo progressista à esquerda. Sim. Nós temos a região Sul, que tem um povo lá mais conservador, aparentemente. E temos o Sul, que a coisa já é um pouco mais extrema. Mas o Lula tem dito o seguinte, diferente do Bolsonaro, que não fez uma reunião com os governadores nos momentos mais necessários, que era a pandemia, que é o momento em que nós precisávamos discutir o combustível, que precisávamos discutir muitas pautas que tinham interesse nacional. O Lula já tem sinalizado e já tem feito isso, que a primeiro momento ele vai conversar com os governadores. Ele tem dito isso, que vai fazer isso antes dele ser empossado. Quer conversar com os governadores, quer saber qual é a realidade de cada estado, para que eles possam fazer um governo com a participação dos gestores de cada estado. Porque o país é uma federação. Por mais que eu esteja aqui no plano nacional, mas se eu não dialogar com os governadores, quem vive na realidade, quem gere aquele estado, eu não tenho condições de levar políticas públicas claras para aquela região. Porque as políticas públicas no Brasil, ela é plural, mas ela tem suas especificidades, porque o que de fato está dando certo no Nordeste, a necessidade real do Nordeste, não é a mesma realidade do Sul, porque além da questão econômica, tem vários fatores que diferenciam. Então eu acho que para o Lula vai ser algo muito tranquilo, ele já fez isso, já demonstrou e já sinalizou na campanha que vai governar junto com os governadores de cada estado. Esse é o papel que ele quer cumprir. Não só os governadores reclamam, né? Como também os prefeitos reclamam muito desse distanciamento do presidente atual, Bolsonaro, com essa classe também. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O resultado da eleição, ele tem várias leituras. E tudo isso se somou para a derrota do Bolsonaro. Além das divergências que nós temos de não acreditar nesse governo, a falta de diálogo com a classe política, com os gestores, com a sociedade, isso contribuiu. O Bolsonaro teve 57 milhões e meio de votos na eleição passada. Passaram-se 4 anos, o Bolsonaro aumentou 500 mil votos, se você aproximadamente ali. E isso mostrou claramente que ele não conseguiu avançar, mesmo com essa polarização. Por quê? Porque ele não dialogou com poucas pessoas. Além de ter dialogado com poucas pessoas, aqueles pares que estavam no mesmo
responsabilidade que era ele de governar a sua cidade, de governar seu estado e ele governando o país, ele não teve uma relação com os prefeitos nem com os governadores. Isso foi uma queixa. Apesar que aí tem uma contradição, Silvia, que você precisa ver. Mesmo no dialogando com os prefeitos, boa parte dos prefeitos votaram com Bolsonaro. Que aí nós chamamos isso de luta de classe. Quando alguém muda de posição, ele acha que ele é maior, ele é superior. Os prefeitos não conversaram com Bolsonaro, mas votaram parte deles, que é uma coisa que a gente precisa analisar melhor. Qual o raio-x do PT hoje no Maranhão e no Brasil também? Poderiam ter saído melhor, era possível, mas precisamos agora, diante do cenário que nós temos, quais os avanços que nós vamos ter na construção do novo momento dentro do PT. Eu acho que as forças internas que o PT se constitui assim, ela hoje tem um bom diálogo, tem uma boa relação, e isso ajuda mais a construir uma perspectiva futura. Nacionalmente, nós avançamos, nós tínhamos 57 deputados federais, nós fomos para 68, nós ampliamos a nossa bancada de Senado, mantivemos os mandatos de governadores, nós temos 4 governadores eleitos. Então o partido está se organizando para esse novo momento. Se nós não tivermos na federação, eu creio que o resultado seria ainda melhor para o PT, mas para a federação foi um resultado positivo. O PT agora é governo, nós temos que saber qual é a nossa responsabilidade como governo. Quando é oposição, é uma situação, a gente se prepara para ser oposição. E aí, quando nós vamos ser governo, nós temos que se preparar principalmente para cuidar do povo. Não é uma tarefa fácil, um Brasil que nós sabemos as suas complexidades, mas nós temos uma liderança política que é o Lula, que foi forjado e formado pelo PT, que aglutina todo o nosso sentimento. E aí nós vamos ter que dialogar agora com os partidos que compuseram essa aliança, e esse é um papel nosso do PT, ter essa capacidade de compreender que é um novo momento. Porque aí, Silvia, tu vai resgatar, nós já governamos o Brasil por 4 vezes, uma vez foi interrompido o mandato. E nós, o PT, sempre levava muito a gestão em torno do nosso partido. Agora não, agora nós precisamos ampliar essa relação, porque o momento requer isso. É um campo de forças políticas nesse Brasil, de democratas, que querem manter a organização do Estado como um Estado que, de fato, seja um momento democrático. Para isso, nós não temos sozinho as condições reais hoje da política de conduzir. Por isso que nós fizemos aliança, por isso que nós convidamos vários partidos. É a primeira eleição que nós estamos ganhando com esse tanto de partidos. Se você vê, nós temos eleição que ganhamos com 3 partidos, 4 partidos. Agora não, nós tínhamos 9, fomos para 11 ou 12 partidos agora no segundo turno. É um momento novo, porque também requer. Nós estávamos disputando num momento contra um adversário que nós tínhamos a clareza que estava trazendo as mazelas para o nosso país. E aí o campo democrático se aglutinou em torno do presidente Lula, que nesse momento é quem mais tinha essa representação. Por isso que eu acho que o PT está vivendo um bom momento. No Maranhão, precisando se reafirmar, nós estamos buscando isso, e nacionalmente eu acho que nós concluímos um ciclo que era a volta de, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente governar por 3 vezes, ou ganhar a eleição por 3 vezes. É um momento novo. E mais, nós tínhamos a clareza que nós tínhamos um adversário antidemocrático, fascista, misógino, vários pontos que aglutinava, que nós discordávamos e que a maioria do país demonstrou que discorda também. Por isso que é um momento novo e bom para o PT, eu acredito isso. E aí, como é que está o PT? O PT já discute 2024, inclusive surgem aí discussões sobre São Luís, né? Vários pré-candidatos aí se lançando. E o PT, o que acha disso? Como é que o PT vem discutindo ou vai discutir 2024? Silvia, um dos papéis do partido, de um partido político, primeiro, é discutir com a sociedade a melhoria da qualidade de vida e disputar a eleição, né? Não podemos fugir desse tema. E terminou a eleição, praticamente ontem, né? No dia seguinte a gente já tem que começar a pensar qual é o próximo etapa. A etapa é 24, né? 24, né? 24. Nós vamos disputar as eleições municipais para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É necessário que nós, do PT, ampliemos a nossa bancada. Nós temos hoje, de
de prefeitos e vice-prefeitos e vereadores. Se você for resgatar, a eleição de 2018 foi uma das eleições mais difíceis para nós. Nós tínhamos o nosso maior líder político preso. Nós estávamos saindo de um processo de impeachment que não tinha, que para nós considerávamos aquilo como um golpe. E a sociedade, de algum modo, recebeu muitas desinformações. Que o PT era o que tinha de pior na sociedade. Sim. Isso foi trabalhado na cabeça de muita gente e algumas pessoas absorveram isso. Então nós tínhamos que desconstruir esse momento para chegar agora em 22 fazendo um trabalho e ajudando a sociedade a repensar alguns valores que tinha recebido desinformação. Em 24 agora, creemos que vai ser um momento também complexo, porque esse momento de disputa ele não vai se encerrar. Aquilo que vocês estão vendo na rua, isso também de fato é uma disputa na sociedade, isso vai continuar, por mais que nós façamos um bom governo, que é o que nós estamos trabalhando. Mas eu acho que tem dois campos no país, e esses dois campos vai se dar também nas cidades. Mas queremos ampliar nossa bancada, queremos conviver com a federação. Eu hoje presido a federação aqui do Maranhão, do PT, do PCdoB e do PV. Sim. Vamos estar irmanado, é necessário, porque o regulamento, as regras... proporcional, né? Casamento. Isso é um momento também novo, que aí é um fato que a gente precisa ainda amadurecer. Porque nós pegamos em março, definimos uma federação. E começamos, isso já estava em pré-campanha. Então nós nem conseguimos degustar de fato o que é uma federação na sua íntegra. Foi vivendo aquele momento a cada dia. Agora nós temos um momento de maturar isso melhor com o nosso partido, com o PT e com os demais partidos e com a própria sociedade. Eu chego nos municípios, eu falo, olha, vamos viver essa realidade aqui de federação. A federação, eles ficam meio confusos, né? Então eu acho que vai ser um momento novo, mas já vai ser mais trabalhado. Eu acredito que nós vamos avançar bem. O PT vai buscar trabalhar, eleger uma bancada forte de vereadores e vice-prefeitos e prefeitos nas grandes cidades. Aí eu quero já deixar essa mensagem clara. O PT tem interesse em discutir em todas as grandes cidades. No Maranhão tem aproximadamente umas 20 cidades que estão acima de 50 mil eleitores. Então, na eleição passada, a nossa estratégia, todas as cidades acima de 50 mil eleitores, nós vamos fazer uma discussão para ter candidatura majoritária, candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Nós queremos discutir claramente em todo o estado, mas as 50 maiores cidades é a nossa estratégia. Para isso nós vamos começar a montar um grupo de trabalho eleitoral com muita antecedência, organizar os nossos diretórios, aqueles que estão com problemas, com dificuldades, e aí depois disso discutir com a sociedade a real e a realidade do povo, para que a gente possa lançar candidaturas competitivas e que possa discutir bem com a cidade. Portanto, o PT ele é algo que ele gosta e ele nasceu para isso, para fazer esse debate, essa discussão com o povo. E aí no Maranhão a gente já tivemos momentos de uma bancada maior de vereadores e prefeitos e vice-prefeitos. Essa eleição nós tivemos uma redução e eu acredito que o momento agora nos favorece, nos proporciona a fazer uma melhor discussão com a cidade, apresentando o nosso governo, as nossas ações e discutindo a política com o povo. Então isso quer dizer que o PT pretende lançar candidato a prefeito em São Luís? Na nossa discussão, com certeza o PT está discutindo e vai debater muito isso. Precisamos, uma cidade como São Luís, Imperatriz, Caxias, Timon, São José de Ribamar, nós não podemos ficar fora dessa discussão. Sabe por quê? Porque as políticas públicas que esse povo, que a população precisa, nós conhecemos. Nós vivemos isso no dia a dia. Então é necessário que a gente participe desse debate. E como participa? Lançando nomes para que a população possa escolher. Obviamente que nós estamos num campo de aliança. Sim. E aí nós vamos colocar as candidaturas, os nomes, para fazer um debate interno. Vocês estão aqui no campo de aliança do governador Brandão, né, do grupo governista. Participamos do governo, ajudamos a eleição do governador Brandão, junto com o nosso vice Camarão e o nosso senador Flávio Dino. Então, mas mesmo tendo eles no nosso campo, nós temos o debate interno e vamos fazer a discussão depois com ele, com o nosso campo, encontrar os melhores nomes para que a cidade possa de fato ter uma boa representação. O que esperar do governo Brandão? Vocês hoje têm secretarias, o PT tem secretarias, né, mantém secretarias dentro do governo Brandão.
quais as expectativas para o próximo governo Brandão, que começa agora em janeiro de 2023? Pois é, o PT tem participado do governo, desse governo, desde o início. Uma parte do governo estava com Flávio, depois na reeleição do Flávio, todo o PT estava juntos, participando e também na gestão. Agora, nesse último mandato do Flávio com Brandão, nós estávamos com 4 secretarias. Na transição, permanecemos com esses mesmos espaços. E agora tivemos um resultado favorável. O povo entenderam que esse projeto que estava em curso desde a vinda do Flávio até agora o Brandão é o projeto que estava contemplando a maior parte da população. Nós agora vamos continuar, é o nosso desejo, participar do governo e manter essa relação. Nós trabalhamos tanto a campanha estadual como a campanha nacional juntos e tivemos o êxito, o sucesso, que foi o resultado nas urnas. Agora, na discussão, no momento oportuno, discutir os espaços que nós vamos continuar participando do governo, queremos contribuir. E agora eu acho que nós temos a condição de dar uma contribuição maior, porque as políticas públicas que nós vamos gerir no Estado, ela vai estar muito alinhado com o governo federal. Porque aí, Silvio, tu deve resgatar aí na sua memória que nós passamos esses últimos 6 anos aqui no Maranhão na oposição. Desde quando a Dilma foi impeachmentado, o Flávio Dino estava no governo e foi um dos defensores ferrenhos, e até porque ele acreditava e defendia claramente que ali era um golpe. Então, naquele momento ali, ele já tomou uma posição e, naturalmente, o Estado vai recebendo também as suas contraofensivas. E a ferramenta que eles têm é dificultar recursos para o Estado do Maranhão. E aí nós vivemos na contramão, mesmo com os resultados positivos. O Brandão vai ter um momento diferente, que aí é onde o nosso sentimento de esperança. E aí nossa contribuição como partido no governo será sendo mais um porta-voz em trazer benefícios diretamente para o povo maranhense. E outro, o povo maranhense sempre defendeu o nosso governo. O resultado das urnas vem dizendo aí, sempre tivemos mais de 70% dos votos aqui no Estado. Não foi diferente agora. Então, mesmo o presidente Lula governando para todo o país, mas eu tenho certeza que ele vai dar uma olhadinha aqui para o Maranhão e vai nos dar a graça de trazer muitas políticas públicas que o povo precisa. E aí, naturalmente, o Brandão e o Flávio e o Felipe, e todos nós, vamos estar aí também contribuindo para a melhoria do povo desse Estado. Esse é o papel do PT na relação que nós temos com o governador Brandão e o Felipe Camarão. Olha, há especulações de que o vice-governador Felipe Camarão, que é do PT, vem assumir uma secretaria estratégica no governo Carlos Brandão. Como é que o senhor vê isso? Tem essa possibilidade realmente? Olha, assim como o Felipe demonstrou como gestor quando foi secretário em várias pastas, ele tem a capacidade, como tem outros nomes no PT, que também pode dar essa contribuição. Nós ainda não fizemos nenhuma discussão com o governador Brandão sobre espaço. Naturalmente, eu conversei com o Felipe esses dias, mas não discutimos sobre essa questão, aonde ele vai contribuir. Ele tem condição de contribuir em espaço de governo, como também na vice-governadoria, porque lá você pode cumprir papéis distintos. Então é um momento que nós vamos parar para discutir a composição, quando o governador nos chamar também. Mas eu acho assim, nós temos um time de gestores, de líderes políticos dentro do PT, que tem as reais capacidades de gerir qualquer espaço que nos entregar. Nós, sempre como nós temos um modo petista de governar, e esse modo petista de governar, eu falei que ele cabe em qualquer espaço de gestão, que é cuidar do povo. Então, se o nome for trabalhado internamente no PT, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de fazer a gestão no espaço que for necessário. Se for uma secretaria macro, em que pode ser o nome do Felipe ou não, é um momento da gente discutir. Nós não fizemos nenhuma discussão sobre isso. Eu acho que tem muitas conversas que já rodam, mas oficialmente nós não temos ainda. Mas como o PT, depois do resultado das urnas, a gente viu aí vários nomes, nós temos o nome do próprio, os candidatos a deputados que disputaram a eleição, o deputado Zé Carlos, o deputado Zé Inácio, Criciele, nós temos da Creuza Mar, nós temos do Chico Gonçalves que está aí, tem a Amanda,
tem assim uma infinidade de companheiros e companheiras que podem cumprir esse papel. Tem o Henrique, que foi gestor, Zé Antônio, que está na secretaria. Assim, são nomes que eu estou citando aqui, mas se eu me deparar com a lista que nós temos de pessoas que podem cumprir papéis, né? Nós temos aí a tranquilidade de qualquer um deles, que for para qualquer espaço, terá as condições reais de fazer uma boa gestão. Agora, para fechar esse nosso bate-papo aqui, quais as expectativas para o início do governo Lula em 2023? Nós estávamos participando de uma reunião da direção nacional do PT, a presidente Iglesias, o Mercadante e também o deputado lá do Ceará, falando sobre esse momento, né? Momento de transição, em que a gente está ainda montando ali uma equipe para fazer a transição, mas a gente já tem uma expectativa o que nós vamos apresentar diante de tantas propostas que nós apresentamos para a sociedade e eles absorveram. Primeiro, nós temos aí a expectativa de melhorar o salário do povo brasileiro. Para melhorar a economia, o Lula sempre tem dito, você tem que melhorar a vida do povo, porque aí a economia passa pelo povo. Quando coloca dinheiro na mão do trabalhador, esse dinheiro gira. Então, o primeiro ponto que nós temos agora é, no início de governo, melhorar o salário do povo. Então, acima da inflação, não é só apenas dar um aumento, porque o aumento, se não for acima da inflação, não tem sentido, porque a inflação vai sempre comendo o salário do povo. E nós, quando governamos, fizemos isso. Nós sempre demos os 8 anos de governo do Lula e o da Dilma, mais 4 anos também, nós sempre demos salário acima do salário mínimo. A outra coisa que nós precisamos é manter o Bolsa Família. Bolsa Família não é apenas um benefício, é melhorar todos os índices sociais e está em torno daquele benefício. Da mãe, da criança, da família, porque ali você tem uma melhor distribuição de renda nesse país. Então nós vamos manter os R$600, porque nós defendíamos isso. Se você vê o histórico, lá no Congresso, o PT sempre fez essa defesa. E aí quando o Bolsonaro apresentou a proposta de R$400, ele viu que não tinha um apoio e jogou para R$600 para apenas fazer a narrativa. Nós vamos manter e além disso nós temos a proposta de dar R$150 a cada criança que tem na família. Então nós vamos trabalhar isso, já está sendo trabalhado no Congresso, apesar do que nós tínhamos como certeza, mas não tínhamos como comprovar, que o país não estava preparado para absorver esse benefício, porque o governo nem no orçamento colocou. Mas o presidente Lula já está conversando com o Congresso, está conversando com o Senado, está conversando com também o Judiciário para ver o que é possível, para a gente, de primeira mão, já no primeiro dia de governo, manter esse benefício. E aí voltar os benefícios em que a população precisa. Então, a nossa perspectiva é de um ano de muito desafio, muitas dificuldades, porque nós estamos recebendo um governo com muito déficit financeiro, mas com muito otimismo em mudar a vida do povo brasileiro. O Lula tem falado que nós temos um papel, que é cuidar de pessoas. Não há sentido uma estrutura física, não há sentido de qualquer outra coisa se as pessoas não forem cuidadas. E no Brasil nós precisamos cuidar de gente. Nós temos gente demais, gente boa demais para ser cuidada. Desde a criança ao idoso e a parte da sociedade que está ativa, que precisa ser cuidada. E para isso tem que ter políticas públicas. É discutir com o povo, é orçamento participativo, é fazer as conferências, é ouvir o povo. Porque se tem alguém que tem muita sabedoria é o povo brasileiro. Ele precisa ser provocado, ele precisa ser questionado, ele precisa ser, de alguma forma, exercitado essa democracia. E nós estamos muito prontos para fazer isso. Nós já fizemos em outros momentos, corrigindo alguns equívocos que nós possamos ter cometido, nós temos que ter clareza disso, mas nós temos que, de fato, cuidar do povo brasileiro. E isso o Lula tem toda a capacidade, e essa capacidade do Lula, para se entender, porque a gente do PT fala muito do Lula, né? Porque o Lula é a nossa representação maior. É o acúmulo de todos nós depositamos em um líder popular que foi formado e forjado na luta. Por isso que nós temos uma perspectiva para dias melhores para o povo brasileiro, porque nós sabemos que ali está alguém
que conseguiu absorver todo o sentimento do povo brasileiro e transformar isso num programa de governo. Aí eu acredito que, seguindo aquele programa de governo, nós vamos ter dias melhores, que é o que o povo está precisando. Realmente. Olha, muito sucesso aí para o novo governo do PT, com o presidente Lula à frente, e que o Brasil caminhe novos rumos e que tenha êxito nos próximos 4 anos. Francimar Melo, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto ao Ponto e na TV Assembleia também. Obrigado, eu acho que o Direto ao Ponto, eu tentei ser o mais direto possível ao ponto, e com você é muito fácil a gente conseguir responder, porque também a tua capacidade de articular, de perguntar, ajuda muito. Muito obrigado por esse espaço, estamos aí à disposição. Nós é que agradecemos e esteja sempre convidado a retornar à TV Assembleia. Obrigado. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com Francimar Melo, presidente do PT no Maranhão. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!